Foi numa festa gelo e Cuba Libre, e na vitrola o whisky a gogo, e a meia luz o som de Johnny Riven, e aquele tempo que você sonhou, sentiu na pele a sua energia, quando peguei de leve a sua mão. A noite inteira passa num segundo, e o tempo voa mais do que a canção. A minha fantasia, meu mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. E é com esse espírito de alegria da banda The Teachers que o Almanac está entrando em cena para mais uma edição. E é claro, recheada de arte e com as revelações da nossa gente. A senhora não foi bem entrevistada. E quem é que vai entrevistar uma velha? Eles agora só querem o silicone da vida. Então, é muito comum o paciente que tem essa disfunção temporomandibular ter dor no músculo temporal e sentir essa cefaleia bilateral, né, dos dois lados, com essa sensação de pressão. Lembrando que o frango já está refogado, eu refoguei com alho, mas você pode refogar com cebola, com alho, pimentão, o que você quiser. E o nosso primeiro assunto de hoje é dor de cabeça. Você costuma ter esse problema com frequência? Pois saiba que a origem dele pode ser um distúrbio nas articulações faciais. Para falar sobre esse problema, nós estamos recebendo a dentista e professora da Universidade Federal do Ceará, Lívia Fiamengo. Muito obrigada, professora, pela presença aqui. Eu agradeço. O que é que essa articulação da mastigação tem a ver com a cabeça? Pronto. Isso é o que muita gente também não sabe, que muitas pesquisas estão evoluindo nessa área, né? Nós sabemos que as dores de cabeça, elas podem ter dois tipos principais, que são as cefaleias, né? As dores de cabeça primárias, como a enxaqueca, a cefaleia tipo tensional. A enxaqueca é aquela da região dos olhos, né? Que você não consegue abrir o olho, não consegue ouvir barulho. O paciente tem uma sensação, normalmente ele tem uma dor de cabeça unilateral, com sensação de pulsação. Normalmente ele tem náusea, vômito, fotofobia, que é incômodo com a luz. Se fecha num quarto e não quer ouvir ninguém, né? Incômodo com barulho. Mas nós também temos as dores de cabeça secundárias, que vêm decorrentes de outros problemas. E uma dessas causas pode ser a disfunção temporomandibular. O que é a disfunção temporomandibular? São problemas que acometem a nossa musculatura mastigatória e articulação temporomandibular. E um dos sintomas mais comuns é dor. E muitos pacientes que têm dor nessa região, eles podem vir a ter uma dor referida na região da cabeça. É como se a dor se estendesse para a cabeça, mas na verdade não é dor de cabeça. Não, é uma dor de cabeça. Mas, por exemplo, quando essa disfunção temporomandibular é do tipo mastigatória, nós temos alguns grupos musculares, né, que compõem essa musculatura mastigatória. O principal deles é o músculo masseter e o outro é o músculo temporal. Então, é muito comum o paciente que tem essa disfunção temporomandibular ter dor no músculo temporal e sentir essa cefaleia bilateral, né, dos dois lados, com essa sensação de pressão. E quais são um dos fatores diferenciais, né, no diagnóstico diferencial? O paciente sente piora ou desencadeia essa dor de cabeça frente à mastigação, ou quando fala muito, quando abre muito a boca. Ou seja, se alimentar ou conversar com as pessoas pode causar uma dor de cabeça. Pode desencadear a crise de dor de cabeça. E também a dor de cabeça ela pode ser secundária a um transtorno na articulação. Né? Aquelas pessoas que têm, desculpa interromper, mas tem gente que quando mexe aqui sente uns estalos. Isso já pode ser um problema? Isso pode ser um sintoma, não necessariamente associado à dor de cabeça, mas já é um sinal de que a pessoa apresenta algum tipo de disfunção temporomandibular. Mas ela pode nunca vir a ter dor, nem na articulação, nem dor de cabeça, nada. Ela pode ter somente o ruído, que é o estalo que a gente chama. Tá certo. Agora, assim, para quem tem essa dor de cabeça aqui na região das têmporas ou causada por essa tensão temporomandibular, aquele medicamentozinho comum que a gente toma para dor de cabeça não vai passar essa dor? Ele pode aliviar temporariamente, mas ele não vai tratar a causa.
Então, se o paciente ficar se automedicando com analgésico ou com relaxante muscular, anti-inflamatório, ele vai ter um alívio, mas ele não vai estar tratando aquele problema. Então, o ideal é ele buscar um cirurgião dentista, de preferência especialista na área, para que possa ser diagnosticada a causa do problema. Mas antes de ir para um cirurgião dentista, ele acaba indo para um clínico geral, para um Isso, neurologista, ele passa por vários outros médicos. Então, né? é muito comum ele ir primeiro no neurologista, e aí o neurologista descarta, principalmente cefaleias primárias, e muito comumente faz uma avaliação de palpação e encaminha o paciente para o cirurgião dentista. É muito comum também o paciente ter a queixa de dor de ouvido e achar que o problema é no ouvido e vai para o otorrino. Ao chegar no otorrino, o otorrino também avalia e percebe que é um problema na articulação temporomandibular e também encaminha para o dentista. Aquela pessoa que, normalmente, acho que, eu não sei se eu tomo as pessoas por mim, mas a gente acaba mastigando mais de um lado do que do outro, né? O que é uma coisa incorreta. Sim, é incorreto. Essa mastigação unilateral, ela pode também levar a um problema de cefaleia nessa região? Pode, não necessariamente, mas não, pode. isso não é a causa de problema não. de dor de cabeça. Existem outras causas que são mais comuns, como, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de bruxismo do sono. Que é o pessoal que range os dentes ao dormir. Que é o hábito de ranger ou apertar os dentes enquanto dorme. E também tem Aquilo o causa bruxismo... um desgaste, né? Causa desgaste dentário. Um dos principais sintomas é o desgaste dentário. E aí o paciente, normalmente, ele tem muito queixa de dor ou fadiga na musculatura mastigatória ao acordar, sensação de travamentos ou estalos na articulação, também mais comuns ao acordar. E muitos desses pacientes já acordam com essa cefaleia em pressão. A pessoa já acorda com dor de Já cabeça, acorda com a horrível dor de isso, cabeça. né? Então, e existem várias outras causas, como, por exemplo, pessoas que têm outros hábitos parafuncionais, que a gente chama, roer unha, mascar chiclete. Roer unha Roer unha pode dar disfunção. Se você tá... Porque tudo que você gera sobrecarga nessa região de musculatura e articulação pode vir a desencadear um problema. Mascar chiclete demais também. Mascar chiclete em excesso também. Mania de morder lábio. Hábito de comer alimentos muito duros ou morder tampa de caneta. Aquelas pessoas que você vê que ela está super tensa, ela fica travando. Essas pessoas também têm uma predisposição ainda maior. O que faz, então, para ajudar essas pessoas? Como é que tem cura, controle? O que faz? O bruxismo, a gente costuma dizer que ele não tem muita cura. É mais a questão do controle. O bruxismo diurno, né, que é quando, ou melhor, o bruxismo em vigília, que é quando o paciente está acordado, o ideal é que o paciente ele crie noção do hábito, ele saiba que está fazendo aquilo que não é o correto e tentar se policiar para parar. Ai, meu Deus. Existem até hoje alguns aplicativos para o celular, tem um que o nome é Desencoste Seus Dentes, que ele faz uma espécie de biofeedback lembrando o paciente, não aperte seus dentes. No entanto, quando o paciente está dormindo, não tem como ele se policiar. E são 8 horas, né? Ou deveriam ser 8 horas, porque tem gente que dorme menos, mas são pelo menos 5, 6 horas de pressão, né? Exatamente. Então, o tratamento... Não tem nada que ponha para dormir. Isso. O tratamento consiste de o tratamento mais convencional, digamos assim. É da instalação de um dispositivo intraoral oclusal, é um dispositivo de acrílico termopolimerizado, que a gente chama, que a principal função é proteger os dentes contra o desgaste. E secundariamente ele também vai estar causando um alívio devido à redução de sobrecarga, tanto na musculatura quanto na articulação. Agora, se a pessoa passa a noite inteira naquele ranger de dentes, né, apertando, isso vai desgastando os dentes, né? Essa pessoa vai ter que trocar a dentição, vai ter que fazer alguma restauração? Em casos mais severos, sim. Não são todos. Nada é uma ciência muito exata para todos os pacientes. Da mesma forma como nem todos os pacientes que têm disfunção temporomandibular vão ter a dor de cabeça como sintoma, nem todos os pacientes que têm bruxismo vão ter disfunção.
Mas alguns pacientes, sim, eles podem ter o bruxismo e a disfunção e, além disso, também ter o desgaste dentário de uma forma bem severa. Agora, isso acontece desde de criança, desde a fase dos primeiros dentinhos, ou quando na fase adulta, com as tensões, o estresse do dia a dia, que isso... O bruxismo, ele é mais prevalente em criança. Tanto é que é muito comum a gente ver os pais se queixando, ai, meu filho está rangendo os dentes, eu escuto do meu quarto, de tão alto que é. Na verdade, o bruxismo na infância, claro que tem alguns fatores que podem piorar, porque o bruxismo, a gente diz que ele é uma desordem do sono. Então, tudo que causa uma alteração no sono pode piorar o bruxismo. No caso, só desculpa interromper mais uma vez, no caso do bruxismo, ele tem que ter um acompanhamento de um outro médico, de um neurologista, de um pediatra? Pode precisar. Por exemplo, se a criança está com o bruxismo exacerbado ou foi causado por um problema respiratório, por exemplo, porque o problema respiratório fez com que ela dormisse pior e fez com que ela desencadeasse o bruxismo, aí vai ter que buscar um otorrino. Ou então, o paciente já na fase adulta, que tem a apneia do sono, que é quando ele para de respirar enquanto está dormindo. Isso também pode ser um fator causal para o bruxismo. Então, mais uma vez, quem trata, o cirurgião dentista pode até tratar em alguns casos mais leves a moderados, com algumas placas intraorais, mas o ideal é esse paciente ser inicialmente acompanhado por um pneumologista ou por um médico do sono. E no caso de adulto? Pronto, então o bruxismo ele é mais prevalente em criança, ele cai um pouquinho e torna a ficar novamente prevalente em adultos jovens, entre 20 e 45 anos, que é a fase da correria, da tensão, do trabalho, né? Vestibular. Então, é muito comum os pacientes realmente buscarem um cirurgião dentista nesse período, porque nessa fase, sim, é mais comum a pessoa ter bruxismo e dor. Em crianças, já é mais comum ela ter o bruxismo, mas é raro a criança ter a queixa de dor. No adulto é mais comum. E eu lembrei agora de um caso de pessoas que deslocam esse maxilar. Tem a ver com essa tensão também, que a boca vem... Não, já é um outro problema. Também é um tipo de disfunção temporomandibular, mas já é de outra classe, que a gente chama de deslocamento da ATM. Então, algumas pessoas podem ter uma predisposição, podem ter uma hipermobilidade ligamentar e fazer com que elas tenham esse deslocamento da ATM. Mas já é um outro tipo de disfunção temporomandibular. E não causa dor de cabeça e tal, só o constrangimento do... Pode causar dor de cabeça se, no momento do deslocamento, e quando a pessoa conseguir recolocar em posição, pode haver um trauma aqui em uma região da articulação. Mas a pessoa coloca sozinha? Já... Tem paciente que consegue colocar sozinho ou ele realmente tem que ir buscar um profissional, ou dentista, ou médico, para reposicionar a mandíbula. E aí depois ele precisa entrar em um protocolo de tratamento, principalmente com a fisioterapia, para fortalecimento muscular, para que ele pare de ter esses deslocamentos da ATM. Mas dói a recolocação? Normalmente dói, porque quando trava de boca aberta, né, e tem esse retorno, normalmente o retorno ele é bem traumático, então é comum o paciente ter dor. E a pessoa só vai perceber quando acontece o episódio a primeira vez, que tem esse problema. Às vezes, quando ela abre a boca, ela tem aquela sensação de que, opa, achei que ia travar, mas consegui. Então, normalmente, o paciente já tem esse relato de que percebia que abria muito a boca. Então, normalmente, esses pacientes têm uma amplitude de abertura bucal grande. Quando o paciente abre a boca, a gente consegue ver esse osso, que é o côndilo, que é o nosso osso aqui da articulação, saltar um pouquinho. Então, normalmente, o paciente já tem alguns relatos. Até ele já está meio mal colocado, né? Até que um dia ele pode vir a travar. De boca aberta, né? Que é o que a gente chama de deslocamento. E assim, com relação a essa dor de cabeça temporomandibular, ela vai acompanhar o paciente para o resto da vida ou com esses tratamentos ele consegue espaçar mais essas dores de cabeça? Pronto, consegue. É como eu disse, nem todos os pacientes que têm disfunção temporomandibular vão ter a dor de cabeça associada. Mas sim, a partir do momento que você trata a disfunção temporomandibular, a cefaleia, ela some, digamos assim, né? O paciente... aquele fator é eliminado. No entanto, o que é muito comum? O paciente melhora e ele relaxa.
Aí volta relaxou. com todos os hábitos, estresse, para de realizar atividade física, para de ir para fisioterapia, para de usar a placa quando é um paciente que tem bruxismo. E aí a tendência é que a dor volte completamente, aí tem que iniciar todo um protocolo de tratamento. E lá na Universidade Federal tem um projeto para ajudar essas pessoas que é chamado GEDO? GEDO, né? Grupo de Estudos de Dor Orofacial. Isso. Nós temos esse projeto de extensão que realmente é oferecer tratamento para a disfunção temporomandibular. Normalmente, para quem buscar, se for a partir dos 13 anos de idade. Abaixo disso, os pacientes são atendidos na odontopediatria. Quem chega com 13 anos chega com esse bruxismo. Isso, ou bruxismo, ou dor, ou ruídos, né, na articulação, que são os estalos. Os sintomas são os mais diversos possíveis, assim, não tem né, cada paciente realmente tem a sua particularidade. E como, assim, eu acho que tu percebeu que é uma disfunção que ela é muito abrangente, né? Você tem que investigar devagarinho as coisas para poder... Tanto você tem que investigar, fazer uma anamnese, um exame clínico muito bem feito. Normalmente a gente precisa de parcerias com outras áreas, como a neurologia, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, porque essas dores elas estão muito relacionadas também a fatores emocionais. Então, esse nosso grupo, o diferencial maior dele é que a gente procura fazer um tratamento multidisciplinar. Como é que as pessoas podem ter acesso lá? Pronto, elas podem entrar em contato direto com o departamento lá de odontologia restauradora, que o telefone é 3366-8401, para tirar maiores dúvidas em relação aos dias de triagem propriamente dito. No setor de triagem vai ser detectado todos os problemas que o paciente apresenta, né? Sendo um desses... Vai em qual centro da universidade? Lá no Porangabuçu, no curso de odontologia, ele fica por trás do EMOSSE. Pronto. Ali Chegando no EMOSSE, vai... É só ali... Na rua de trás. Na Monsenhor Furtado. Pronto. E também os pacientes só são atendidos frente a agendamento prévio, porque antes os pacientes buscavam por livre demanda e acabava sobrecarregando, superlotando e a gente não conseguia dar atenção aos pacientes. Professora Lívia, muitíssimo obrigada pela atenção aqui, pela participação no nosso almanaque. Muitíssimo obrigada. Nós tivemos aqui a professora Lívia Fiamengue, que falou sobre essa dor de cabeça que é causada pela tensão temporomandibular, né? Então, as dúvidas que vocês ainda tiverem podem ser tiradas lá no posto de atendimento da Universidade Federal do Ceará, atrás do EMOSE. E depois da professora, a gente continua com professores aqui no nosso almanaque. Agora a gente vai ouvir a banda The Teachers. Eles são professores aí que encantam e agora é um pouquinho de brega, um pouquinho de música para vocês e no finalzinho do programa eles voltam também. Então, agora é a vez dos professores mostrarem que são bons de música. Uou! Você é a luz, é a estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Uou! Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é a luz, é a estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Uou, você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oi, 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 oi. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é a luz, é a estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Uou, você é assim e nunca meu não.
Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oi, 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 oi. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão. Você é a luz, é a estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Estamos recebendo aqui no nosso almanac The Teachers. São realmente professores. O Anderson, professor de português. O Maurício, também professor de português. O Jandean, professor de matemática, mas também tem um professor de geografia. Professor Léo Ávila, de geografia, e professor Derlando Moura, que não puderam estar aqui na gravação com a gente, mas com certeza vão acompanhar o programa. Mas professores de geografia, matemática, português até que ainda vai. Mas como é que essa turma se juntou na música? Pois bem, nós nos reunimos aí através de um projeto educacional, né, que é o Enem é Música para os Meus Ouvidos, que é um projeto que a gente perdura ainda até hoje. Começou quando? Começou em 2009. Vocês certo? Tiveram a ideia de Exatamente, fazer... tivemos a ideia de fazer um aulão para o Enem musical, né, com vários professores, cantando músicas da década de 80, enfim, todo aquele repertório do rock nacional. E aí o projeto ele foi ganhando corpo, né, a gente foi levando para outras escolas, levamos para alguns shoppings aqui da cidade, e a gente resolveu, depois desse projeto, para além do projeto, formar a banda The Teachers com a Balada Brega Legal. Então, começou com um projeto educacional, né, e a gente está aqui agora com a Balada Brega Legal da The Teachers. Mas, espera aí, me diz uma coisa. Quando foi para o Enem, vocês pegaram as músicas dos anos 80, que foi a época que vocês eram estudantes. Exatamente. Né? E transformaram em quê? Em tema de aula? Como foi isso? É isso mesmo, né? A década de 80 se tornou o grande tema das aulas, que foi uma década de uma efervescência cultural muito forte, né? Sobretudo na música, né? O período pós-ditadura, enfim. Muita criatividade. Muita criatividade. Muitas bandas do rock nacional surgiram nessa época, né? As bandas mais representativas. E como foram músicas que a gente escutou muito na nossa juventude, né, nós resolvemos estender um pouquinho essa juventude ainda para a nossa atuação em sala de aula, transformando essas músicas em questões voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então o aluno vai lá, curte um show bacana com a banda The Teachers e ainda aprende para o Enem e se prepara aí para entrar na universidade pública. Agora, como é que se coloca uma questão de história, de geografia, de matemática numa música? Pois bem, a composição temática da música ela é muito ampla, né? Nós temos aqui, por exemplo, numa das músicas do nosso repertório, é a música Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós. Uhum. Quando a gente fala em Astronauta de Mármore, a gente lembra logo da viagem do homem à Lua, e você vai fazendo uma contextualização histórica, né? Na parte da matemática, por exemplo, você pode fazer uma contagem da métrica da música, né? Dar uma analisada ali na distância da Terra para a Lua, enfim, então existe uma série de possibilidades. Essa turma é muito criativa também, né? Há uma série de possibilidades aí para a gente poder fazer essa abordagem com os estudantes, sempre com esse foco educacional e de preparar o nosso aluno para a universidade. E isso acaba ajudando também o aluno a fixar mais, né? Porque quando ele vai nessa brincadeira, às vezes até se cair uma questão na prova, ele começa a cantar música na prova, né? Ele lembra do show, lembra da apresentação e vai conseguir resolver com mais afinco aí a questão. Agora eu vou repetir para ele uma pergunta que eu fiz nos bastidores. Vocês já fizeram alguma questão sobre crase? Porque questãozinha chata para pegar o povo no vestibular é crase, viu? O assunto crase é um assunto nevrálgico, né, para os estudantes. Nossa senhora, é um Não calo. tem nenhuma questão, mas eu vou anotar essa sua sugestão para a gente fazer uma questão sobre crase e colocar no nosso repertório também. E o pior não é nem a regra, o pior são as exceções. E são exatamente elas que caem na prova para a gente Mas eu tenho uma dica para você. Você assiste uma aula com a The Teachers que você vai aprender a utilização da crase. Tá certo, tá feito então. Agora eu quero assistir também a Balada Brega da The Teachers. Como foi que o Brega entrou nessa história? Pois bem, o Brega era a música que os nossos pais escutavam, né? E a gente, de uma certa forma, assimilou Eles escutavam os anos 80 e os pais eram os bregas, né? Os bregas, a década de 60, enfim, a gente foi incorporando tudo isso ao nosso repertório e a gente viu que, na verdade, a gente se divertia muito mais tocando a balada brega, né? Que é uma mistura de elementos da década de 60, da música brega cearense, da música brega nacional. E a gente transformou tudo isso na balada brega legal da The Teachers, que é a balada brega legal mais animada do Brasil. É mesmo? E o que é que entra na balada brega? Além de Reginaldo Rossi, Vando, que Nós mais? tocamos os Três Reis,
Roberto Carlos, Reginaldo Rossi e Raul Seixas. Né, aquelas músicas mais dançantes. Né? E a balada brega é porque é muito dançante, do começo até o fim da apresentação. Quem for assistir ao show da banda The Teachers e sua balada brega legal vai dançar muito. Agora sim, como é que a gente sabe quando vocês vão fazer show? Vocês têm um Instagram, um Facebook? Como é que vocês divulgam esses shows? Nós temos o Instagram, @Banda The Teachers, temos o Facebook, né, que é @Banda dos Professores. Temos um canal também no YouTube. Um canal no YouTube com todos os nossos vídeos, as nossas apresentações, a gente faz lives, com as aulas músicas ou inclusive músicas também as aulas musicais, algumas aulas que a gente dá online também, que a gente faz live, ministrando aula para os nossos estudantes. Aí temos o canal No Enem 2018, com mais de 400 mil visualizações, estudantes do Brasil inteiro, então é bem dinâmico o nosso trabalho. Mas focado na balada brega legal, nós lançamos agora, em abril, um clipe, né, em homenagem à Fortaleza, em homenagem à Messejana, em homenagem a todos os trabalhadores que trabalham aí nos comércios populares do Brasil inteiro. Então você vai entrar lá no canal da The Teachers no YouTube e assistir o nosso clipe com a nossa Lambada Popular, que nós fizemos uma música instrumental, a Lambada Popular. Autoral? Autoral, Lambada Popular. Quais são os instrumentos que estão faltando aqui? Tá faltando aqui o contrabaixo, teclado, percussão. Mas você disse que você estava faltando professor de geografia e de história. Porque toda gente é uma. O nosso tecladista já toca também percussão. Então ele faz ali os dois instrumentos, além de dar aula. Tá certo, tá certo. Então, professores, da próxima vez eu quero a turma todinha aqui, mas a turma de professores, tá bom? Meus queridos, muitíssimo grata pela presença de vocês. No final do programa, eles voltam tocando mais uma música. Repete aí só o @Instagram de vocês. @Banda The Teachers e @Banda dos Professores no Facebook. Para quem quiser contratar a Banda The Teachers para fazer a melhor balada brega legal do Brasil, você vai telefonar para 8888-2332 e vai levar a Banda The Teachers para todo o Brasil. Eu tô achando que os cursinhos de Fortaleza vão perder grandes professores, mas a cidade vai ganhar maravilhosos músicos. Com certeza. Obrigada, meninos, pela presença de vocês. Deixo o meu abraço também para os professores que não puderam vir aqui. Tá, e eu ok. aguardo vocês em outras oportunidades. Ótimo, muito obrigado também. Obrigada pela presença. E olha, o que será que a gente tem no nosso De Comer de hoje? Pode servir aí e você pode já ficar com água na boca. Olá, Carla Soraya. Olá, pessoal do Almanac Cultural. Estou mais uma vez aqui e hoje nós vamos fazer uma receita de frango com creme de milho. Os ingredientes que nós vamos usar, o que é? Uma xícara de leite, uma latinha de milho verde, uma caixinha de creme de leite e vai também um pouquinho de mussarela para gratinar e 2 xícaras de frango já refogado. Você refoga como você quiser. Agora nós vamos iniciar a nossa receita. Nós vamos colocar o leite, o creme de leite, e o amido, certo? Colocar o amido, depois o milho já escorrido. Vamos triturar para ficar bem homogêneo. Depois de triturado, eu levo ao fogo para ele pegar uma consistência, certo? Então eu vou colocar em uma panela. Se necessário, você pode colocar um caldinho de frango, uma pitadinha de sal, como você quiser. Lembrando que o frango já está refogado, eu refoguei com alho, mas você pode refogar com cebola, com alho, pimentão, o que você quiser, tá bom? Então eu vou levar ao fogo e vou deixar que ele engrosse um pouco. Olha, gente, a consistência que fica, ó, ele fica bem cremoso. Tá vendo? Então é o seguinte, tudo que vai ao forno, gente, a gente nunca pode colocar direto sem fazer uma caminha de algum líquido, tá bom? Então nós vamos colocar um pouquinho do creme, porque se eu colocar o frango, corre o risco, sabe o que? Do frango queimar. Então eu vou colocar um pouquinho para fazer uma caminha. Um pouquinho para fazer a caminha. E depois nós vamos espalhar o frango, que já está refogado. Gente,
pode ser frango, pode ser carne moída, pode ser carne de sol. O que você tiver sobrado do almoço, o que você tiver do dia anterior, pode ser o que você quiser, entendeu? Então, pronto. Agora, nós vamos colocar o resto do creme. Colocar um queijozinho e levar para gratinar. O queijo pode ser coalho, pode ser mussarela, o queijo que você tiver em casa, tá bom? Gente, também tem essa sugestão, que também tem umas quentinhas, que você também pode fazer até para comercializar. Você faz o mesmo processo que eu fiz aqui, você faz na quentinha e você pode vender para uma faculdade, no curso, no trabalho. Porque isso aqui é bem prático e você pode fazer de um dia e levar no outro dia, olha. Então fica perfeito, ó. Agora nós vamos colocar mussarela, tá bom? E vamos levar para gratinar. Pode ser um parmesão, pode ser queijo coalho, como você quiser, tá bom? Nesse momento, o forno já está aquecido, porque eu quero que ele fique douradinho, tá bom? Olha, gente, como é que ficou? Ficou douradinha, gratinada. Agora eu vou dar uma sugestão como vocês montarem um prato, tá bom? Pronto, gente, aqui é o nosso prato. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tá aí, mais uma sugestão do nosso quadro de comer para você fazer em casa, para os amigos ou para você se deliciar com quem você mais deseja. Agora, você não saia daí agora, porque eu volto depois do intervalo com mais dica, informação e diversão. É rapidinho. Quando ela quer defender o teatro, e a gente vê todo dia isso, querida. O patrimônio histórico sendo demolido. Fortaleza não tem história. Oh, linda, você me conquistou e fez nascer em mim a música do amor. Estamos de volta e eu recebo agora no nosso almanaque uma jovem guerreira que encontrou na arte, principalmente no teatro, um grande amor pela vida e uma forma de descobrir o encanto e a verdade das pessoas. É com honra, uma grande honra que eu te recebo, Mazé. Muito obrigada pela presença aqui no nosso almanaque. Obrigada também. Eu agradeço demais a tua presença e já digo assim, Mazé Figueiredo, se fosse uma referência no teatro nacional, ainda era pouco para você. Obrigada. Porque nós temos esse talento aqui no Ceará, que muitas vezes não é reconhecido, né? Mas aqui no nosso estado, a arte ainda é um pouco deixada meio que de lado, né? Bom, você começou, eu vou continuar. A arte é deixada de lado. E quando se fala em arte para a terceira idade, não existe. É muito bom. Não existe. Em 2013, eu me aposentei e sonhei com um festival para o talento da terceira idade. Porque eu acho o seguinte, o fato de você se aposentar não vai excluir a sua vida. Você vai continuar na sociedade. Você se aposenta do trabalho, né? Mas você continua ativo. Você se aposenta do trabalho, de um trabalho. Mas você continua podendo ser pensante, atuante, criativa, inovadora, certo? Uhum. E o artista, ele tem tudo isso e mais alguma coisa, porque ele sonha bem e ele voa mais ainda. E o artista não aposenta, né? É difícil. Não envelhece e o teatro não tem idade, ok? Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo antes de você falar desse festival, porque você passou 30 anos sem pisar nos palcos, né? Uhum. Por quê? Bom, eu sou moçoroense de nascimento. Nossa, a terra que expulsou Lampião. Com certeza. Olha lá. E estou voltando agora, estou igual a Geraldo Vandré, que voltou agora com Foi. 50 anos, né? Isso. Pois agora, aos 55 anos, eu estou voltando à minha terra, onde eu comecei a fazer teatro. Tá com 55 anos, você saiu de lá e não voltou mais? Não. Não voltei. Voltei assim, passei e tudo, mas eu vou voltar agora, com muita honra, para fazer uma peça chamada Diva, que eu fiz aqui no Centro Cultural Banco Nordeste,
o autor e diretor Evaldo Luiz. E eu vou voltar para fazer no Teatro Municipal de Mossoró, os meus 80 anos, fazendo diva. E tá mais do que certo, porque é uma diva. E o que é diva? Diva é a história de uma atriz, e vai resumir o que você vai me perguntar. É uma atriz que teve apogeu, envelheceu, perdeu o brilho, não tinha onde morar, o teatro onde ela brilhou ia ser demolido, ela resolveu ir morar lá, e eles resolveram que iam demolir o teatro, e ela disse que não saía do teatro. E aí fica o dilema. Não, fica o dilema, e ali ela diz, ela faz muitas coisas, eu posso dizer só um pedacinho? Diz. Por exemplo, ele diz assim, quando ela diz assim, quando ela está no palco e ela olha e vê o teatro já desmoronando, ela diz, mas ele não vai cair, eu não deixo. E o cara chega, o rapaz diz, dona Diva, a senhora tem que sair, esse teatro vai ser dinamitado. Por favor, o quê? Você pediram, por favor, para destruir o meu teatro? Ei, vocês pediram, eu não vou sair daqui! Meu Deus, a mulher incorpora e sai, gente! Aí ele gente, diz... ela encheu o olho d'água. Porque eu choro quando ela quer defender o teatro. E a gente vê todo dia isso, querida. O patrimônio histórico sendo demolido. Fortaleza não tem história. Está esquecida a história de Fortaleza, né? Não tem. Está aí a Casa do Português linda, sendo destruída, se acabando, né? Então, diva é uma festa muito forte, né? E tem umas coisas engraçadas, quando ele diz assim, eu acho que diva resume tudo que nós vamos fazer. Ele diz assim, ele diz assim, dona Diva, a senhora brilhou. Essa outra peça sua foi um sucesso. Sucesso de quê, p***? Não deu ninguém? É porque não foi bem divulgada. A senhora não foi bem entrevistada. E quem é que vai entrevistar uma velha? Eles agora só querem o silicone da vida. Que maravilha. Vai querer uma velha cheia de pelanca e ruga? Quem escreveu essa peça? Valden Luiz. Foi É mesmo? linda a peça. Gente, a peça é muito bonita. Eu tô doida. Agora vem cá, tu só vais levar lá para Mossoró. Como é o nome Não. lá? É Disnef, Quesado, Rosado, É porque você sabe a história de lá? Era outra história para contar. Eu sei que é tudo Disnef, Não, Fontan. assim, é um casal que o pai chamava-se Jerônimo e a mãe Isaura. Eles tiveram 21 filhos. Todas as mulheres eram Isaura e todos os homens eram Jerônimo. Eu vou para o teatro de Zuí Rosado. Jerônimo de Zuí Rosado. É, porque era 18, Zuí, que é de o Ney, 18, Fontan. Não, mas Disnef, às vezes, por Fontan. exemplo, quando era mulher, 13M, 4M. Ah, e era o nome das Sim, mulheres, Dona não sei. Sexta, Dona Sete. Porque era tudo em francês. É. Não me pergunte por que eu não me lembro mais. Eu também não sei, não. Bom, Mas eu achei muito bonitinho o nome do Disnef Rosado, né? Disnef Rosado. É, mas o teatro chama-se de Zuí Rosado. Ah, então é 18. É 18. Não é 19, é 18 Rosado. E eu vou voltar no dia 28, no dia 29 de maio, eu estou em Mossoró com essa peça. Agora vamos voltar. Eu fiz uma pergunta e tu não me respondeste. Qual Por que foi? tu passaste 30 anos sem pisar nos palcos? Menina, por uma razão Tu muito foste simples. bancária. Eu sou filha de Mossoró, eu era muito pobre, e aí eu estava estudando, eu passei no concurso do Banco do Nordeste. No mesmo período, eu ganhei o prêmio, ixi, a história é antiga, mas eu vou repetir. Eu ganhei o prêmio de melhor atriz do Brasil. Olha aí. Do Brasil. Desbancou a namoradinha Do Brasil. Regina Duarte. Desbancou Diniz Fati, Regina Duarte. A Dina faleceu. Menina, mas quero. Só estou eu e a Regina, né? Porque morreu a Dina, morreu a Yara Amaral no Batobuche. Foi. E morreu a Lília, que é a mãe daquela. Não sei o que, Lemertz. Lília Lemertz. É, a mãe dela. E quem mais? Tu desbancou todas elas. Sim, E continua viva sim. até hoje. É. Só que você não atuou na época depois. Eu ganhei lá com a peça chamada Eles Não Usam Black Tie. Que inclusive foi um filme também, né? Também foi Estrelado filme pela Fernanda Montenegro. É.
Mas o black tie, na época que nós fomos, foi em 62, estava aquele clima de ditadura, quase que a gente não apresenta a peça, né? Mas o Garnier estava lá. Depois nós fomos para o Teatro Nacional do Rio de Janeiro, fizemos uma temporada no Rio, e era para ficar lá, mas nós voltamos tudinho para Mossoró, de abestado. E aí tu casou, deixou o teatro? Aí eu casei, eu prometi ao meu marido que eu ia deixar o teatro. E deixei, passei 30 anos. Tive filhos, 2 filhas, um filho, Deus levou meu filho. Ainda hoje eu tenho minhas coisas com ele. Aí fui ser bancária. Naquele tempo era chique. Nossa. Banco do Nordeste. Nossa, era status, né? Mas hoje mudou muito o banco, né? Então, o mundo mudou, o processo Mudaram os salários. evolutivo. Não, mudou tudo, né? Mas o Heráclito disse, a única coisa permanente é a mudança. Presta atenção. Que não para. Que ele disse 500 anos antes de Cristo. A única coisa permanente é a mudança. E aí você ficou Aí eu tempo. passei, na mesma época, ou eu ia para a França, olha, deixei de ir para a França, abestado. Oh, ou eu ia para a França, mamãe, não, você vai ser bancária, porque ser artista é Mamãe, não, eu quero minha filha, eu não quero. Aí eu tinha um amigo fã e disse, meu Deus, o que é que tem essa mulher ser É melhor ela ser no Rio de Janeiro do que morrer virgem nessa que era Mossoró. Eu falo, não, Mossoró, eu gosto de Mossoró. Mas quem tem, ele era fã. Quem que tem, Anitta era minha mãe. Quando a gente pegou o avião de volta, não tinha avião para Mossoró, não, a gente ia até Natal, sabe? Aí de lá pegava... Deu uma pane, aí o avião, meu Deus, por que esse avião não caiu? Nestor, você é doido. Amanhã no Jornal do Brasil, elenco de Mossoró morre em acidente aéreo, eis a relação. Nestor Saboia, mas você tá fazendo querer. Lá eu sou chamada Mazé Melo. Aí ele dava ali. Agora, agora eu morro atropelado numa bicicleta de Mossoró, ninguém sabe. Ninguém vai saber, pelo menos morreu famoso. Mas seu Que amigo mais é você muito quer, doido. minha filha? Não, agora vamos voltar para a história da terceira idade, né? Do festival da terceira idade. Foi em quando? Quando 2000 eu saí do banco, eu olhei assim para um lado e falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou estudar. Aí fui fazer gerontologia social. Olha. Aprender a envelhecer. Foi a coisa melhor que eu fiz. Você fez Obrigada, UES. Na UES. Eu gostaria de fazer o doutorado, mas não tem, né? Só tem no Rio e São Paulo. Então, a gerontologia, ela dá os princípios, os passos, caminho para o envelhecimento. Queiramos ou não, nós todos vamos chegar lá, né? Ele é irreversível e ele vem para todos nós. Uns de uma proporção mais delicada, outras mais dolorosa, mas ele chega, né? Então, quando eu estava nesse processo, eu sempre tinha feito teatro em Mossoró, eu vou atrás de um grupo, eu fazer teatro. Descobri lá no Sesc, fui para o Sesc. Aí eu comecei a fazer alguma coisa lá no Sesc. Depois eu resolvi, não sei, mas a gente montou uma peça chamada As Bestas, que era eu e a Leandra Bandeira. E daí nunca mais eu parei, nunca mais eu deixei de ser besta. Que coisa maravilhosa. E agora é uma atriz besta. Mas deixa eu dizer uma para ti. Diz. Eu fiz em 2000 e... Nós estamos 18? 18. Tira aí 4 anos, 2014. Acho que foi 14. Uma peça chamada A Turma do Chaves. Que até o Augusto ia... A Turma do Chaves, do Kiko, da Chiquinha. Pois é, mas aquela primeira Chiquinha sou eu, boneca. Ah, é? Eu fiz Chiquinha com 76 anos, pelas mãos da louca da Francinice Campos. A Francinice é ótima, adoro a Francinice. Não vou contar os primórdios, não, mas você vai fazer Chiquinha. Mulher, não posso, eu tenho 76 anos, vai fazer Chiquinha. Eu fiz Chiquinha. Fiz 3 anos. Aí o processo do envelhecimento chegou, quebrei o fêmur em 2 lugares, tive que botar pronto no joelho, tive que botar placa aqui. Eu estou toda biônica. Não passa nas portas de banco. Não, quando eu chegar no avião vai apitar tudo. Mas hoje não apita mais não, eles botam titânio. Titânio, que hoje não apita mais, não, né? não apita mais. E aí eu fui fazer Chiquinha. Mas aí eu tive esses problemas, eu passei 6 meses sem andar, boneca.
E também quando levantou da cama, Aí, decidiu, vou fazer um quando foi festival. agora, o Kiko liga para mim, mas Zezinho, tu vai voltar. Eu digo, como, criatura? Tu vai fazer a Dona Neves. Eu voltei, eu tô na peça. A gente tá no Shopping Avenida todo domingo. Ah, tá certo. Vai fazer a Que você bisavó da quer mais? Chiquinha. Deixa, agora me diz uma coisa. Vamos voltar para o festival da terceira idade, que você ainda não falou do festival. Como foi que Não, o começou festival foi e assim, eu quantas... comecei a questionar. Gente, eu acho que como eu, tem outras pessoas que estão se aposentando, são pensantes, são proativas e que podem produzir alguma coisa, ou na área cultural, ou na área de literatura. Eu acho que você não pode morrer. É. Eu entendo que o Brasil envelheceu e não tomou consciência disso ainda, certo? É uma revolução lenta, silenciosa, que eu não sei como é que vão administrar. Aí eu disse, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Abri um edital da cultura. Vou fazer um projeto. Aí fiz o projeto e ganhei. Na época, Que ano foi? 2013, 2012, eu apresentei em 2013. Sei. Aí eu ganhei, a Coelce me deu dinheiro, M. Dias Branco me deu dinheiro, Granito Ribeiro me deu dinheiro e eu fiz o primeiro festival de teatro da terceira idade. Quantas... Qual é a proposta desse trabalho? É validar o talento do idoso. Quem se inscreveu nesse festival já era ator ou decidiu participar do festival porque... Sim, podia ser ator e podia ser pessoas que tivessem talento, né? E aí, quantas pessoas se inscreveram? Quantos grupos? Quantas peças foram apresentadas? Bom, o festival ocorreu no Sesc durante 3 dias, de manhã e de tarde. Nossa. Agora, só que, o que eu fiz? Idoso não aguenta por muito tempo a mesma coisa, não. Então, eu disse, gente, nós não... Perde logo a paciência. Perde. Fica lá cansado da dor na coluna, é uma desgraça. Aí eu disse, não, vamos fazer assim. Vamos botar teatro, vamos botar coral, vamos botar esquete, vamos botar dinâmica. Eu fiz... Porque era o dia todo, criatura. Eu começava às 8 da manhã, não sou louca. É meio complicado. Mas eu consegui. Aí fizemos. E de hora em hora tinha alguma coisa diferente. De hora em hora. Fizemos o segundo em 2015. Aí, em 2015, eu ganhei na Secretaria de Cultura, mas não achei uma empresa que quisesse me dar dinheiro. Chorei a beça. Disse, não vou fazer. Como é que eu vou fazer? Aí eu cheguei e disse assim, quem me ajuda? Quem me ajuda? Eu preciso de peça de graça, de coral de graça, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu fiz. Danada. Aí, na última hora, o Guilherme Sampaio, meu querido, eu disse, meu filho, me ajude. Fui lá no Sesc, o Sesc disse, eu lhe dou o teatro. Do teatro. Mas eu tinha que ter as outras coisas. E ele me ajudou com alguma coisa que não era dentro de edital, mas ele me ajudou. E eu fiz. Quando foi em 2017, agora em outubro de 2017, eu fiz de 2 em 2 anos, porque de ano em ano não dá. Não dá para fazer, não. Não, porque os nossos empresários, eles acham que não devem investir. Não, deixa eu terminar. Quando foi em 2017, eu fiz o 3º festival, que ocorreu no Centro Cultural Banco do Nordeste, patrocinado por M. Dias Branco, através do Dr. Geraldo Luciano Matos Júnior, foi meu colega de banco. Agradeço muito a ti, viu, Luciano? Eu vou pedir mais dinheiro. Daqui um ano que vem, né? Que é de 2 em 2 anos, Não, você mulher, faz? eu já pedi, foi agora. Tu já pediste? Eu pedi, foi agora. Então é bom que já entra na história. Vou já dizer. Aí fiz o 2017. 2 dias no Centro Cultural do Banco do Nordeste. Fiz feirinha, levei uma feirinha para lá. Começava às 10 da manhã, às 5 da tarde. A gente já diminuiu um pouquinho, porque o pessoal tem que voltar cedo Não, para porque casa, era né? direto. É. E aí, um idoso sai de casa para ficar direto, bonequinha. É cansativo. Você tem alguém idoso na família? Tem. Então você sabe como é, né? Mas eu consegui lotar o BNB 2 dias. Danada. Aí já está preparando o próximo. Não, aí eu disse assim, gente, eu vou fazer 80 anos. E eu sou um pouco eclesiástica. Para tudo há um tempo debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar. Tá tempo da Mazé se mandar. Tu vais para onde? Você é espírita. É? Eu gosto do espiritismo. É. Vou conversar com o desencarnado. Tá certo, tá certo. Lá no Paulo Estevão.
Agora, eu já estive lá, mas agora estou na casa do caminho. Ah, tá certo. Certo? Mas voltando aí. Este ano eu sou de um coral, mas eu sou péssima coralista, Jesus. Por quê? Tu falta as aulas? Não, minha filha, coral tem que cantar. E tu sabe que eu começo diva cantando? Eu entro Então, cantando. você não é péssima coralista, que você canta Mas é em porque diva. o meu diretor é doido, o Valdir Luiz. Tu vai entrar cantando o quê? É cantar ronda. Aí eu entro lá. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem me encontrar. Aí eu entro cantando. Assim, e o meu assim, a coral vai capela? fazer 25... Meu coral vai fazer 25 anos. E resolvemos fazer um ano festivo. É aquele de outono. Vozes de outono. Pois é. Aí eu disse, Valder, escreve um texto aí para a gente tentar montar. Ele escreveu Cantos do Mundo. Para o coral Vozes de Outono. Coral Vozes de Outono, mas a produtora é a Mazé. Peraí, então esse ano, deixa eu entender direitinho, a senhorita está com o coral Vozes de Outono. Na produção, vai estrear em outubro no Teatro Zé de Alencar, onde eu também lançarei o livro da minha história. Aí a senhora tem este livro, o Sim. coral, este livro, e ainda está com a peça Diva Eu vou para Mossoró, em Mossoró. com Diva. Então a senhora E está com a quando agenda... chegar, eu quero fazer Diva no outro canto aqui, não sei aonde. Pois é, eu ia te perguntar se não ia vir Diva para cá, para Fortaleza, e a senhora já está com a agenda lotada, né? Tô. Tá bom. Tá certo. Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço demais, Mazé, Beijo. tua presença aqui no nosso almanaque. Nem olhei as coisas que eu botei aqui. Agora, olha, eu vou ficar conversando mais um pouquinho aqui com a Mazé nos bastidores, porque vocês agora vão ter que aproveitar e esperar a próxima edição ou as reprises do programa, porque infelizmente o nosso almanaque de hoje está terminando. Mas ainda tem um romantismo da banda The Teachers, que são professores de português, matemática, geografia e história que resolveram se unir e montar essa banda muito legal. Então vocês vão ficar com a banda e eu só volto na próxima edição. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo e até lá. Sinto muito, meu amor, por esse meu jeito de amar. No meu coração vadio, cada uma tinha o seu lugar. Nessa história de paixão, nunca encontrou lugar em mim. Com você tudo mudou, hoje estou apaixonado sim. Oh, linda, você me conquistou e fez nascer em mim a música do amor. Oh, linda, compôs nossa canção, me fez bailar feliz ao som dessa paixão. Sinto muito, meu amor, por esse meu jeito de amar. No meu coração vadio, cada uma tinha o seu lugar. Nessa história de paixão, nunca encontrou lugar em mim. Com você tudo mudou, hoje estou apaixonado sim. Oh, linda, você me conquistou e fez nascer em mim a música do amor. Oh, linda, compôs nossa canção, me fez bailar feliz ao som dessa paixão. Oh, linda, você me conquistou e fez nascer em mim a música do amor. Oh, linda, compôs nossa canção, me fez bailar feliz ao som dessa paixão.